Foi aqui, pessoal, que tudo começou. Há muito tempo atrás, lá na Rodrigues Alves, uma casa que foi readquirida pelo Santa Cecília e hoje está lá preservadinha, né, como um exemplo da história desse grande complexo educacional. Mas foi lá que tudo começou. Pessoal, dando continuidade ao conteúdo da disciplina Teoria Geral do Estado, hoje nós vamos falar a respeito das formas de governo. E para falar a respeito das formas de governo, vamos nos utilizar de duas teorias de grandes cientistas que passaram na nossa história, na história da nossa civilização, da civilização ocidental. Nós vamos falar de Aristóteles, vamos falar de Maquiavel. Aristóteles, você sabe, viveu na Grécia, ele foi discípulo de Platão, que por sua vez foi discípulo de Sócrates. E Sócrates foi uma pessoa tão importante na história da civilização que se costuma classificar aqueles que existiram antes de Sócrates e que eram dedicados ao pensamento como pré-socráticos. Né? Então vocês vejam como ele foi efetivamente um divisor de águas na história do pensamento, na história da filosofia. Não deixou nada escrito, mas Platão deixou. Então fica a sugestão para que você consulte as obras de Platão, e eu vou fazer um especial convite em relação à obra Apologia de Sócrates, que Platão escreveu. Né? É um livro pequenininho, não é difícil de ser lido, mas ele demonstra muito bem a determinação de Sócrates com relação àquilo que ele pensava, àquilo que ele acreditava, porque afinal de contas, julgado pela sociedade ateniense, Sócrates foi condenado à pena de morte. Pena de morte que naquela época era aplicada através de beber o veneno cicuta, né? E ao mesmo tempo lhe foi dada a oportunidade de negar tudo o que havia dito e automaticamente não cumprir a pena que estava sendo lhe atribuída. E segundo o relato de Platão, Sócrates disse: morro eu, mas não morre toda uma geração. Me dá aqui o copo de veneno que eu vou beber, e bebeu. Né? É mais ou menos como o que se passou com Getúlio Vargas, né? Que deu tiro no coração e disse: eu saio da vida terrena e entro para a história. Né? E efetivamente entrou para a história. Mas Aristóteles cria uma teoria a respeito das formas de governo fundamentada em dois fatores, basicamente. Um deles, a quantidade de governantes, e o outro, o fenômeno da degeneração. Então Aristóteles diz assim: quando nós temos um modelo onde um governa, nós vamos chamar de monarquia. Alguns traduzem como sendo realeza, mas vamos focar na expressão monarquia. Quando um governa, monarquia. Ora, nós já refletimos a respeito disso. O direito e o Estado são criações humanas para satisfazer necessidades humanas. Né? São elementos artificiais da nossa existência e representam, inclusive, um padrão cultural de uma determinada sociedade. Então, o que nós deduzimos de um governante? De que ele seja efetivamente alguém que vai tomar atitudes, porque afinal de contas um governante exerce o poder, ele detém o poder, alguém que vai tomar atitudes em prol dos interesses da coletividade, em prol do bem comum, em prol da felicidade de todos. É o que se imagina de um governante. E quando esse governante governa sozinho, com essa intenção, o bem da coletividade, o bem comum, ele vai ser classificado por Aristóteles como monarquia, monarca. Às vezes nós temos a experiência, e Aristóteles é quem diz isso, né, de um grupo governando. O grupo dos melhores, o grupo dos mais capazes, o grupo dos mais sensíveis, dos mais preparados, dos mais fortes. Nós, quando fizemos um trabalho de pesquisa sobre as cidades-estados da Antiguidade Clássica, utilizando aquele livro A História da Cidadania, nós vimos que era comum nas cidades-estados que o poder fosse exercido pelos proprietários de terra, homens, majoritariamente homens, proprietários de terra.
Então a cidadania tinha direito à cidadania e a exercer o poder os homens proprietários de terra. Então tá vendo? Um grupo governando, né? Nós vimos, por exemplo, que os anciões tinham um papel muito importante, o conselho de anciãos, né? Nós vimos que em Esparta, por exemplo, a elite militar detinha o poder. Então, um grupo governando. Quando esse grupo governa defendendo o interesse da coletividade, pensando no bem comum, ele vai ser classificado por Aristóteles como sendo aristocracia. E quando o próprio povo se autogoverna, através dos representantes que elege, Aristóteles vai classificar como sendo democracia. Lembrando que nós já falamos a respeito de democracia. A democracia está no preâmbulo da Constituição Federal, está no caput do artigo 1º e está no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Olha a preocupação da nossa sociedade, olha a preocupação do povo brasileiro com o valor democrático, com a democracia. Então, Aristóteles classifica essas 3 formas de governo, que ele vai dizer que são formas puras, porque os governantes estão efetivamente comprometidos com o interesse da coletividade. Mas ele vai dizer, olha, acreditem se puder, 500 a.C., Aristóteles disse, o poder degenera, o poder corrompe aquele que está exercendo o poder. Aristóteles disse isso 500 a.C., ele já tinha chegado a essa conclusão. O poder degenera, o poder corrompe. As pessoas que exercem o poder, com o passar do tempo, elas vão desviar a intenção das suas atitudes, deixando de defender o bem comum e passando a defender os seus próprios interesses, os interesses pessoais. E ele vai chamar exatamente essas formas degeneradas, essas formas corrompidas, como sendo formas impuras. Então ele diz o seguinte: quando uma pessoa governa sozinha, pensando no bem comum, trata-se de monarquia. Quando uma pessoa governa de forma degenerada, ou seja, defendendo os seus próprios interesses, em vez de defender os interesses da coletividade, essa forma degenerada de monarquia vai se chamar tirania. Quando um grupo governa pensando no bem comum, pensando no bem de todo mundo, chama-se aristocracia. A forma degenerada de aristocracia, ou seja, quando esse grupo deixa de pensar no bem comum e passa a defender seus próprios interesses, vai se chamar de oligarquia. E quando o próprio povo se autogovernando, através dos representantes que elege, que indica, está pensando no bem comum, no bem da coletividade, vai se chamar democracia. Mas a forma degenerada da democracia, porque Aristóteles disse, o poder degenera, o poder corrompe as pessoas. A forma degenerada da democracia, ou seja, quando os representantes do povo deixam de pensar no bem comum e passam a defender seus próprios interesses, Aristóteles classifica como sendo demagogia. Então você está vendo que Aristóteles fundamenta a teoria dele sobre as formas de governo em 2 fatores: na quantidade de governantes e no fenômeno da degeneração. Pois bem, vem Maquiavel, 2000 anos depois de Aristóteles, pega a teoria de Aristóteles e acrescenta uma pitadinha, acrescenta mais um elemento. Maquiavel diz o seguinte: afinal de contas ele teve 2000 anos para poder, 2000 anos de experiência para poder estudar, para poder analisar tudo aquilo que havia acontecido a partir da teoria de Aristóteles, né? E ele diz o seguinte: olha, ocorrem ciclos de governo. Aristóteles está correto, existem formas puras e impuras, mas além disso, ocorrem ciclos periódicos e constantes de governo. Então, Maquiavel cria uma alegoria, assim como a pirâmide de Kelsen, já falamos a respeito disso, né? Uma alegoria, uma representação simbólica da realidade. Maquiavel também cria uma alegoria e diz o seguinte: olha,
um determinado grupamento social que sente a necessidade de uma instituição para poder mediar suas relações, ou seja, sente a necessidade do Estado, é factível que ela faça uma experiência de um governando, o mais forte, o mais inteligente, o mais capaz, um governando. Então nós estamos diante da monarquia. Inevitavelmente esse um vai se degenerar e de monarca ele se tornará um tirano. Aí aquele grupamento social dirá: olha, fizemos a experiência de um governando e não foi suficiente, não foi bom. Precisamos de um outro modelo. Vamos então para um modelo de um determinado grupo governando, os mais experientes, os mais capazes, os mais inteligentes, os mais sensíveis, os mais fortes. Mas inevitavelmente esse grupo se degenerará. Esse grupo se corromperá pelo exercício do poder. E aí, em vez da aristocracia, nós teremos uma oligarquia. Governantes, um grupo de governantes defendendo os seus próprios interesses. Aí aquele grupamento social, aquele povo, dirá: olha, fizemos a experiência com um governando, não deu certo. Fizemos a experiência com um grupo governando, não deu certo. Precisamos agora de uma nova experiência. Vamos nós próprios nos autogovernar. Então instaurarão a democracia. Mas Aristóteles já havia dito 500 a.C., o poder degenera, o poder corrompe as pessoas. Aqueles se corromperão, aqueles representantes do povo se corromperão. E automaticamente a democracia se tornará uma demagogia. E quando isso acontecer, disse Maquiavel, estar-se-á a um ponto, a um passo da anarquia. O que é a anarquia, né? A anarquia é a ausência do Estado. E aí, segundo os ensinamentos de Maquiavel, estar-se-á a um passo de uma mudança de sistema para, quem sabe, iniciar um novo período com um só governando. Então Maquiavel fala, utilizando-se da teoria de Aristóteles, da existência de ciclos de governo. Quando a gente olha a história do nosso país, a gente vê que de fato isso é real. O Brasil viveu um período de monarquia, quando declarou a independência em relação a Portugal, em 7 de setembro de 1822. Aliás, está-se muito perto de comemorar o bicentenário da independência do Brasil ao Portugal. Inclusive, aguarda-se ansiosamente as reformas do Museu do Ipiranga, porque afinal de contas o grito da independência aconteceu aqui pertinho da gente, em São Paulo, no Riacho do Ipiranga, né? Assim conta a história. E ali existe um museu belíssimo que está há mais de 2 anos passando por uma reforma. Espera-se que de fato essa obra seja entregue de maneira maravilhosa para que nós possamos comemorar o bicentenário da Declaração de Independência em 7 de setembro de 2022. Mas quando o Brasil declara a independência em relação a Portugal, vai adotar um modelo monárquico, cujo monarca detinha um poder absoluto, porque afinal de contas a existência de um quarto poder, chamado poder moderador, era muito forte no sentido de que o monarca poderia revisar as decisões tomadas pelos demais poderes. Nós vemos que no Brasil a experiência da monarquia foi suprimida pela Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, que na verdade foi um golpe de Estado, né? Não sei se fica legal assim, mas estou fazendo a experiência aqui. Que foi um golpe de Estado. A Proclamação da República foi um golpe de Estado no Brasil, né? Um militar, o Marechal Deodoro, deu um golpe de Estado. E vocês vejam que logo depois se alterna no poder a República do Café com Leite, né? Paulistas e mineiros.
se alternando ao poder. Olha aí a experiência aristocrática, que alguns chamam de oligarca, né? Mas um grupo tomando conta do poder. Então, durante a monarquia era um que tomava conta do poder. Depois nós estamos vendo aí a experiência de um determinado grupo se alternando no poder. Depois, em 1946, nós tivemos a ditadura de Getúlio Vargas, né? Voltamos à experiência de um tomando conta do poder de maneira absoluta. O Estado Novo foi terrível, terrível. Eram poderes absolutos na mão de Getúlio Vargas, o ditador. Depois, a gente vê em 1946 a redemocratização, uma constituição democrática com espírito republicano. Afinal de contas, tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, né? Depois a gente vê em 1964 a volta da ditadura e em 1988 a redemocratização, o que de fato mostra a existência de ciclos de governo. Agora, quando a gente olha a realidade do nosso país, né, a gente vê que formalmente o Brasil é uma democracia. Isso está lá na Constituição Federal, nas constituições dos estados. O Brasil é formalmente uma democracia. Só que na prática a gente vê muitos sinais de demagogia. O grande exemplo que nós temos para citar é exatamente os governadores do estado do Rio de Janeiro. Que houve um momento que tinham 4 governadores do estado do Rio de Janeiro presos. Por quê? Falando uma coisa e fazendo outra. Demagogos. Demagogos. E aí, segundo Maquiavel, quando se vive a demagogia, está-se a um passo da anarquia, que é a ausência do Estado. E ora, alguém duvida de que em muitas situações o Rio de Janeiro se encontra em total ausência de Estado? Eu pedi que compartilhassem uma notícia do dia de hoje, né, no grupo de WhatsApp da turma. Pedi à representante que compartilhasse essa notícia, mas está lá no UOL de hoje, né? Que apesar das determinações governamentais para que o comércio não abrisse, a milícia determinou que o comércio de Duque de Caxias no Rio de Janeiro seja aberto. E está abrindo. Alguém duvida de que isso é a total ausência do Estado? A milícia tem mais poder e credibilidade do que o Estado. E os comerciantes estão abrindo com receio, com medo, porque não se sentem protegidos pelo Estado. Isso é notícia de hoje, pessoal. Dia 12 de maio de 2020. Então a demagogia leva à ausência do Estado. Outro caso que eu gostaria de dizer e de te convidar para conhecer. Vai saber o que aconteceu com o Tim Lopes. Tim Lopes era um jornalista da Rede Globo, né, negro, cabelo enrolado, portanto um perfil popular. Ele não era um branco de olhos azuis, loiro, de cabelo liso. Não, o Tim Lopes tinha um perfil de povo. E o que ele fazia? Ele ia com uma câmera escondida nos bailes funks do Rio de Janeiro. Isso na década de 90, do século passado, né? Faz tempo, mas não faz tanto tempo assim. Ele ia com a câmera escondida e filmava o que acontecia nos bailes funks, as barbaridades que aconteciam nos bailes funks do Rio de Janeiro. E isso começou, um tremendo furo de reportagem, né? Começou a ser exposto pela Rede Globo. Num determinado momento, num determinado baile funk, que ele estava lá filmando escondido, ele foi descoberto. E aí foi levado para o alto do morro e julgado pelo dono do morro. Quem era o dono do morro? Um cidadão chamado Elias Maluco. Elias Maluco julgou o Tim Lopes. Julgou, o condenou e já aplicou a penalidade, que foi a pena de morte. Ele foi retalhado, segundo consta, retalhado com uma espada de samurai. Né? E depois seu corpo foi queimado e assim por diante. Pesquisem a respeito do que aconteceu com o Tim Lopes. Olha o que a demagogia leva. Fosse uma situação civilizatória normal, né, pessoal? O que teria acontecido? Se por um acaso havia alguma acusação contra o Tim Lopes, ele deveria ser levado a uma autoridade competente, receber a notícia da acusação,
a conduta infracional que lhe estaria sendo atribuída, para que ele pudesse estabelecer o contraditório, a ampla defesa, apresentar sua defesa, conhecedor do devido processo legal, e assim receber uma sentença, uma decisão, poder exercer o sagrado duplo grau de jurisdição, que é o direito de recorrer pelo menos uma vez. Então, tá vendo do que eu estou dizendo? Olha, direitos humanos processuais, contraditório, ampla defesa, devido processo legal, duplo grau de jurisdição, são direitos humanos que o Estado deve garantir ao cidadão. Agora não. A demagogia leva à ausência do Estado. Ele foi julgado pelo Elias Maluco, o dono do morro. Condenado, já recebeu a aplicação da pena de morte. Então vocês vejam a realidade do nosso país. Essa demagogia, segundo Maquiavel, nos coloca a um passo de viver um novo ciclo. E vocês vejam que existem inúmeras pessoas cogitando, falando do retorno da ditadura militar, do retorno da ausência de democracia, do retorno, né, de uma nova experiência com um só governando, ditando, com um grupo ditando o poder, né? E isso realmente confirma aquilo que Maquiavel disse 500 anos atrás, se utilizando da teoria de Aristóteles de 2.500 anos atrás. Duas pessoas maravilhosas que deixam um conhecimento muito importante, muito interessante. Vou fazer um convite para você. Assista Tropa de Elite. É um filme nacional. Tem Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2. Então fica a sugestão, fica o convite para que você assista Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2 e veja exemplos concretos daquilo que nós estamos falando aqui. Exemplos concretos de demagogia, exemplos concretos de anarquia, né? Exemplos concretos de exercício, de tentativa de exercício da democracia, do poder pelo povo e assim sucessivamente, exemplos concretos de degeneração. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula.